Paz do Senhor a todos, venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de entrarmos na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. E também se inscreve no canal, assim nos ajuda a crescer nossos inscritos no YouTube. E esse vídeo também é para alcançar mais pessoas. Então vamos entrar na palavra de Deus que está muito abençoada. Então hoje a palavra do Senhor fica em Mateus, capítulo 7. Vamos ler do versículo 24 ao 27. Que a palavra do Senhor vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, esta palavra está falando de dois fundamentos. Fundamentos esse que nos ensinam que teve aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o outro homem que edificou a sua casa sobre a areia. E se pararmos para analisarmos essa passagem, tanto o primeiro homem edificar a casa sobre a rocha e o segundo homem edificar a sua outra casa sobre a areia, cada um primeiro, antes de edificar no local que eles edificaram, eles primeiro tiveram uma escolha. O primeiro homem teve a escolha de ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Aí quando o primeiro homem ouviu a palavra, colocou em prática, ele foi lá e edificou a sua casa sobre a rocha. Porque ele ouviu a palavra de Deus, colocou em prática, e ele colocando a palavra de Deus em prática, automaticamente ele vai estar edificando a sua casa sobre a rocha, igual de fato aconteceu. E veio e caiu a chuva e transbordou os rios sobre aquela casa que foi edificada sobre a rocha, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não caiu. Aquela casa, ela não foi destruída. O porquê ela não caiu e não foi destruída? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Foi por isso que aquela casa não foi destruída, que aquela casa não desabou, por conta que o morador dela, ele ouviu a palavra de Deus, colocou em prática, e aí ele, ao colocar em prática a palavra do Senhor que ele ouviu, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Enquanto o segundo homem, ele ouviu a palavra, mas não colocou em prática. Então, se ele ouviu e não colocou em prática, ele não seguiu passo a passo do que a palavra vai nos trazer. Ele simplesmente edificou a sua casa na areia, porque ele não praticou a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é um mapa para o tesouro. E qual é esse tesouro que a Bíblia é o mapa? O tesouro é a salvação, a vida eterna. Então, esta palavra é o mapa para o tesouro.
E o tesouro é a salvação, a coroa da vida. Então, o primeiro homem pegou esse mapa, que é a palavra do Senhor, e seguiu passo a passo. E foi lá e edificou a sua casa sobre a rocha. Enquanto o segundo homem pegou o mapa, amassou e jogou no lixo. Então, ele fez como ele queria. E ele pegou e edificou a sua casa sobre a areia. Então, ele fez da forma que ele queria, não o que o mapa, que é a palavra do Senhor, estava direcionando para ele fazer. E foi lá e edificou a sua casa sobre a areia. Aí veio a chuva, os rios subiram, transbordaram. Aí veio sobre aquela casa, diz aqui a palavra, deram com ímpeto contra aquela casa e ela foi destruída, ela caiu. As mesma coisa que aconteceu com a casa anterior, que estava firmada na rocha, que a primeira casa não caiu, a segunda casa recebeu as mesmas tempestades, recebeu as mesmas coisas e ela foi destruída. Por quê? Porque ela foi construída sobre a areia. Ela foi edificada na areia. Então, se é edificada na areia, é claro que vai cair. Mas ele edificou a casa na areia porque não praticou a palavra de Deus. Ele edificou na areia porque ele apenas ouviu e não praticou. Mas o primeiro homem, ele ouviu e praticou, por isso que ele edificou a casa sobre a rocha. Porque a rocha é Cristo. Em Efésios 2, capítulo 20, Efésios 2, capítulo 20 vai falar que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha. Então, nós temos que ser como o primeiro homem, aqui na palavra que nós estamos agora lendo, que ouve a palavra e coloca em prática. Porque se nós fizermos isso, nós iremos fazer igual o primeiro homem. Nós iremos edificar a nossa casa sobre a rocha. E aí sim vai vir as tempestades sobre a nossa casa, vai vir vento forte, os rios vão transbordar, vai vir sobre a nossa casa, só que a nossa casa não vai ser destruída. A nossa casa não vai cair. Por quê? Porque a nossa casa está alicerçada, está edificada em cima da pedra que é Jesus. Pois se está edificada sobre a pedra, então nós iremos ter a certeza que nós iremos permanecer em pé. Nós iremos permanecer ali intactos. Porque Cristo Jesus vai aquietar o mar, vai cessar a tempestade, vai estar nos dando livramentos. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus e simplesmente não colocar em prática, nós iremos ser igual esse homem que pegou e edificou a sua casa sobre a areia. Então, na primeira tempestade, na primeira alagação do rio, ela vai ser destruída, porque ela não está edificada sobre a rocha. Então, meu irmão, vamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Mas para edificar a nossa casa sobre a rocha, nós temos que ouvir a palavra e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. Então, irmão, é essa palavra de Deus para o seu coração. Agradeço a Deus pela oportunidade que Deus vem me dando
de ter esse privilégio de trazer a mensagem para os irmãos. Peço a Deus que abençoe a sua vida poderosamente, grandemente. Que essa mensagem seja igual uma semente na terra boa. Entre em seu coração como o seu coração for uma terra boa. Que nasça, cresça, floresça e dê bons frutos para Jesus. Que Jesus abençoe a sua vida e sua família poderosamente e grandemente, meu irmão. Então, essa é a palavra de Deus para o seu coração. E relembrando os irmãos que curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para chegar mais vídeos para vocês e também para fortalecer o canal, pois estamos começando, mas o pouco com Deus é muito. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.